sobre a filosofia X do senhor Eckel de Curitiba, que agora está em BC, em Balneário Camboriú, falando sobre isso. Ele que é um ex-IPDA, pregava na IPDA de Curitiba. Eu acompanho ele já há algum tempo, para ser sincero, até há alguns anos. Tem muitas coisas que ele fala que não me agradam, apesar de trazer conhecimento. Outras me agradam porque é de acordo com aquilo que eu penso. Por exemplo, combatendo o dízimo. Por exemplo, a manifestação que eles fizeram, ele e a sua trupe, ou turma, sendo favorável à tributação de igrejas, me agrada isso. Também com relação a muitas enganações no âmbito das profecias e revelações, que ele obviamente é contra e refuta, e com embasamento bíblico. Ele fez, junto com a sua turma, a Bíblia deles, que eu acho isso aí uma tolice. Por que é uma tolice? Porque você pode pegar uma Bíblia normal aqui, ó, uma Bíblia Almeida, essa minha não é Almeida, é Nova Versão Internacional. Você não precisa mudar palavras, colocar delta, colocar o nome do Messias, Yahusha, Yau, e não sei o que, o nome de Mateus do hebraico, Matitiarro. Não precisa. Fica com a portuguesa mesmo e pregue. Se fizesse um livro com os chamados livros apócrifos, não inspirados, fazendo um compêndio daquilo, tudo bem. Agora criar uma Bíblia, assim como tem a Bíblia Ave Maria da Igreja Católica, tem a Almeida aí, que é a comum no meio dos evangélicos, acho uma tolice e também um meio de comercializar a palavra, senhor Eckel. Então nessa parte você também está errado, porque tem que distribuir. Não sei se você distribui, mas que eu ouvi aí o pessoal nos comentários pedindo é para comprar a referida Bíblia. Então é um comércio, você que está ganhando dinheiro com essa filosofia, não está? Pois é. Entendo que você faz muitas coisas interessantes, mas como eu disse, tem coisas que eu não me agrado. Não é que eu não me agrado necessariamente, é porque não tem respaldo bíblico. Agora, eu não sou contra o trabalho dele. É um trabalho que tem muitas verdades. Se não tem 100% de verdade, mas tem muitas verdades. No último vídeo que eu vi no canal dele, ele foi para uma igreja Luz e Vida, que até tem na minha cidade. Para você que não sabe, é que eu sou de Santa Catarina também, uma cidade próxima de Balneário, que dá não é tão próximo assim, mas dá uns 50 quilômetros de Balneário, chamada São João. Então veja bem, até se eu te encontrar em Balneário o dia que eu for, se você me permitir, vamos dialogar, fazer até uma live aí, tu no teu canal, eu no meu aqui. E também eu sou um ex-IPDano, só que eu já estou fora da IPDA há mais de 11 anos. Então veja bem, ele foi lá nessa igreja, de uma maneira comedida, gravando o que estava ocorrendo lá, e os religiosos expulsaram a turma deles. Mas como é que é isso? Eles estão lá para ferir o culto ou para zombar do culto, ou foram lá simplesmente para examinar aonde que é ilegal e aonde que é pecado isso? Inclusive ele pegou um trecho de uma pregação muito interessante que diz que o pregador dizia que Adão é sacerdote. Mas aonde que Adão é sacerdote? No paraíso ter sacerdócio? Se nem antes não tinha sacerdócio, porque Abraão não era sacerdote. O sacerdócio foi acontecer quando? Na lei. Nós tínhamos
Melquisedeque, que era sacerdote e rei na época de Abraão, mas Abraão não era sacerdote. Adão não tem como ele ser sacerdote porque não tinha a figura de uma nação de âmbito religioso no paraíso. O paraíso era Deus e seus filhos, Deus e a obra da sua criação. Enfim, não vou demorar muito nesse sentido. Eles vão dizer que era um sacerdócio para falar do dízimo, porque ele fala que o dízimo já existia desde o paraíso, porque quando Adão e Eva não podiam comer daquela árvore da ciência do bem e do mal, era o dízimo que eles estavam dando para Deus. Olha o raciocínio. Como é que pode ser o dízimo, se o dízimo é a 10ª parte, tendo 3 árvores, teoricamente seria 0,3 o dízimo, e não uma árvore que daria isso mais de quanto de dízimo? Mais de 30%, não é verdade? Para ver a lógica dessa turma, porque tudo eles vê dízimo, tudo eles vê sacerdócio, tudo eles vê antiga aliança. Curiosos, sendo que a antiga aliança servia para a sombra, figura. Simbolicamente, eu posso até dizer que Adão poderia ser um sacerdócio naquilo que o apóstolo Paulo falou, que o marido tem um sacerdócio na sua própria família, na sua própria casa. Agora, não que ele era literal um sacerdote do tipo Araão, do tipo Melquisedeque. Isso aí é uma heresia. Muito bem, então eles foram expulsos por estar falando sobre isso, lá no fundo da igreja. E agora os pastores, os pregadores estão no pé da vida com eles, porque é uma seita, porque eles querem corrigir a igreja evangélica, eles não vão corrigir a igreja católica, aquela coisa toda. Mas que turma, Jesus, ele ia pregar nas sinagogas para instruir os judeus a verdade. Então, nesse sentido, eles estão certos. Eu, porque não tenho uma turma e nem pretendo fazer algo parecido a isso, mas eu apoio essa ideia, porque senão eu ia entrar nas igrejas, começar a filmar, mas o problema tem dos direitos autorais, eu vou ser barrado provavelmente, a minha cidade é muito pequena, cada um conhece cada um, né? Todos conhecem todos praticamente, então daria problema. Mas eu gostaria, eu achei a ideia muito interessante, eu começar a filmar algumas pregações que acontecem nas igrejas e comentar aquelas pregações. O que tem de firula, o que tem de heresia, o que tem de coisa equivocada que não está no gibi. Eu passo próximo de no mínimo 3 igrejas ou 4 quando caminho. Eu faço as minhas caminhadas. Eu passo perto de uma igreja universal. Ontem mesmo passei perto de uma igreja universal. A igreja universal, ela tem uma política muito interessante. A porta aberta, principal, ela é aberta. Só que lá no ambiente do culto é fechado. Fica fechado, não sei se é por conta da pandemia. Acho que até antes da pandemia era assim. Quer dizer, só pode entrar ali quem eles querem, quem eles vê que de fato vai cultuar. Se for demonstrado que vai filmar ou fazer qualquer coisa, ele já... Isso no interior de Santa Catarina. Imagina lá no tempo de Salomão, como é que não é? Depois eu passo numa igreja do R.R. Soares, que também fica os obreiros lá na porta, me encarando assim, não tem como gravar, é meio difícil. Passo por uma igreja do Valdemiro de Santiago, que agora estão me encarando de uma maneira indiferente, porque certa feita eu exortei um pastor que estava rodando na rua perto de casa, eu disse: aonde que você tem respaldo para dizer eu determino? Deus é que determina tudo. Eu cancelei a oração equivocada dele. Então ele já me conhece daí. E quando eu passo e fico me encarando, porque eu também falo aqui e no outro canal, principalmente Valdemiro Santiago, dos erros. E ainda passo próximo, tem vezes que eu passo até mais próximo
tantas outras igrejas. Faço parte da Igreja Católica ou às vezes da Assembleia de Deus. Então eu queria fazer isso aí. Se der certo, eu vou fazer. Para o povo ter uma ideia como existem ensinos equivocados. E também para ter uma ideia que eu não sou contra instituições religiosas ou templos. Eu não sou um anárquico que seja contra, anti-templo. Não. Agora, não sou favorável de erro. Está errado, tem que ser corrigido. E nesse sentido eu apoio. Eu me agrado da tal filosofia ex, que outrora era eu quero uma igreja, que o Eco criou. Agora, quando ele chega naquela coisa de muito nome difícil e começa a falar lá do hebraico, aramaico, aquela coisa toda, e parece que dá a entender que tem que chamar o nome original assim, assado, eu já... Em algumas coisas que eu descreio, tem uma pegada um pouco esotérica, enfim, eu entendo toda coisa, eu sou um amante de filosofia, eu já estudei muito filosofia, inclusive em direito tinha filosofia jurídica, porque eu sou formado em direito, e eu fui o único da classe que tirei uma nota melhor em filosofia jurídica, porque eu pensava muito. Teve gente que chegou a quase reprovar, que o professor era um filósofo e instigava e provocava, aquela provocação filosófica, a gente pensar, a gente dizer alguma coisa, entendeu? Então, eu gosto de filosofia, porque a filosofia quer dizer o quê? Amigo da sabedoria, do conhecimento, ou amante, aquele que ama o conhecimento. E se nós amamos o conhecimento, a sabedoria, que é Deus, a gente tem que filosofar mesmo. Deus não mandou nós perder o nosso raciocínio, a nossa lógica, a nossa inteligência, o nosso intelecto, por conta de fanatismo religioso ou de erros crassos, quando a gente faz a referência com o fundamento bíblico. Então esse era o recado aí, ou a manifestação sobre essa filosofia. Tem coisas assim que eu vejo que é um exagero e deixo de lado, outras coisas eu concordo, como eu disse. Quando ele fala que não existe a obrigação do dízimo, quando ele fala que as igrejas que são empresas e proprietários de ricões aí do mundo da fé, que são os magnatas do mundo da fé, quando ele fala que as igrejas têm que ser tributadas, fazendo manifestação em Brasília, inclusive, quando ele fala que revelações, profecias não são de Deus, muitas delas são mentiras. Quando ele fala acerca dos usos e costumes, tem coisas que não são verdades. Agora, quando ele vai lá para o outro tipo de extremismo, querendo até dizer que os homossexuais não estão pecando, querendo fazer, eu diria, uma espécie de ecumenismo, aceitando tudo e a todos. Na aceitação tudo bem, mas tem coisas que têm que ser corrigidas, reparadas. Mas digamos aí que 50 e pouco por cento, 60 por aí, dessa filosofia é interessante para a gente ter em mente, em vida, para não ser enganado. Não ser enganado por pastor, por sacerdote, não ter prejuízo financeiro, principalmente, porque o quanto de pessoas que tiveram prejuízo financeiro em nome de revelações, profecias, fogueira santa, de campanhas esdrúxulas, esquisitas, sem respaldo bíblico, não está no gibi. Por isso, se você for acompanhar na justiça, nós temos vários processos contra inúmeras igrejas por conta dessa prática equivocada. Porque as pessoas caem na real. Jesus não era rico, os apóstolos não eram ricos, eles repartiam tudo que tinham. Aí você vai para uma igreja, você só tem que dar e não recebe nada. Você vai para uma igreja, se não dá o dízimo, vai para o inferno. Se não dá isso, vai para o inferno. Se não faz aquilo, vai para o inferno. É tudo inferno. É tudo inferno e amaldiçoar. É tudo inferno e anátema, e maldito. E eu te amaldiçoo. E eu determino a tua maldição.
Que coisa é essa, meu Deus do céu? Se Jesus, quando viu outros pregando fora da onde estava ele e os discípulos pregando, não combateu eles. Os discípulos queriam, mas Jesus disse: aqueles que são por nós não são contra nós. É verdade? Mas não quer dizer que Jesus não ia combater as heresias dos erros. Paulo vai dizer: olha, o importante é que pregue o evangelho, seja por avareza, seja por soberba, seja por ganância. É interessante, mas não é por conta disso que nós não vamos deixar de pregar. Nós vamos deixar de pregar ou coisa. Porque o que Paulo está dizendo, o que Jesus está dizendo? O importante é que o evangelho chegue. Mesmo que chegue o evangelho equivocado, uma hora vai chegar alguém que vai corrigir esse evangelho que a pessoa recebeu. É isso que ele está dizendo. E Deus está levantando Deus. Porque isso no início se fez necessário para a propagação do evangelho. Por exemplo, eu fui criado com o evangelho da IPDA, casa da minha tia, que influenciou a minha mãe e tal. E depois, quando eu me converto, eu seguia muito missionário. O missionário dizia assim: olha, tem que ler a Bíblia Sagrada para ter salvação. Pregando algo correto, ter salvação. Só que o próprio missionário tinha erros. E o fato dele ter sido usado para exortar o povo a ler a Bíblia, faz com que, se a pessoa lê a Bíblia, ela vai entender que muitas coisas estão erradas na religião, que muitos pastores estão errados, inclusive até o mesmo que pediu, que disse que é para ler a Bíblia. Porque Deus usa quem Ele quer, até um corvo, até um jumento, para exortar o povo ao caminho. Aí eu comecei a estudar a Bíblia, estudar mais, e eu vi: puxa, mas o missionário também está errado, porque ele defende os filhos dele, e a Bíblia diz que não é para defender os filhos que estão no erro. Se você não deixar pai, filho, mãe, você não é digno de mim, disse Jesus. Ele pregava contra a avareza, pregava para nós juntar tesouro na terra, mas acabou ajuntando e deixando para os filhos como herança. Então tu vê, você analisando a Bíblia, que Deus usou ele para falar a verdade, você vê que até ele estava errado, o pregador. Do mesmo modo, pode ser comigo. Deus me usa aqui para te exortar, aí depois você vai analisar a minha vida, eu tenho erros, porque eu não sou santo, eu sou suscetível a erros. Mas esse erro aí de avareza vocês não vão encontrar na minha vida. Você pode ter certeza, eu vou ter outros erros, sim. Um erro de ser um pouco estourado, um pouco pavio curto, ou outras coisas assim. Mas dessa questão da avareza eu não vou ter. Mas eu posso exortar vocês para serem mais comedidos e eu ser descomedido, se é que existe essa palavra. Eu não ser tão equilibrado. Porque na realidade, quando a gente é usado por Deus para pregar a palavra não é só para vocês, é para mim, para o pregador primeiramente. Porque a espada era de 2 gumes. Ela corta de um lado, corta do outro. E a Bíblia nos diz que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Então ela corta de todos os lados. Agora tem pregadores soberbos que usam da hipocrisia, daquilo que os fariseus faziam: faço o que eu faço, mas não faço. Já inverti. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, tá? Perdão. Tem muitos que fazem assim, tá? Inverte, ganha dinheiro com isso, mas Deus vai cobrar depois, porque tudo como semear, Ele vai colher. Mas querendo ou não, foi Deus que usa. Porque eu entendo que existe sim, e você, que é bem esperto, entende isso. Tem pregadores que eles vão para uma igreja, para uma congregação, e eu vou encerrar agora, porque senão eu vou ficar falando muita coisa. Eles vão para uma congregação, sabe que aquela congregação é conservadora demais, é de doutrina. Então eu vou ali pregar a doutrina, mesmo que aquela doutrina não esteja muito bem embasada na Bíblia, mas eu vou pregar porque pelo menos eu vou ter audiência ali, e depois eles vão me convidar novamente e eu vou conseguir ganhar o meu faz-me rir, o meu dinheiro. Aí o camarada vai para outra congregação
como ela é, vamos dizer, mais liberal, ele prega uma pregação mais liberal, ou uma pregação só de cura, e não prega tanto a questão de os costumes, tudo para ganhar dinheiro. Então tem esses que o próprio apóstolo Paulo diz que são avarentos, prega o evangelho por causa própria e discerne essas coisas. Então eles agradam a gregos e troianos e depois no final tem um resultado. Agora já a minha política, a minha pregação, como eu falei no outro vídeo, política originalmente é a pregação do evangelho. Em outras palavras, Jesus é um instrumento político de Deus, Jesus foi a política de Deus, política do bem. Então a minha política, a minha prédica, a minha pregação já não é para agradar nem a gregos nem a troianos, não é para agradar nem a mim mesmo nem a vocês. Então por isso que eu sou muito mal compreendido. Outros vão dizer, mas tu és um exagerado, um extremista, você é um radical. Bom, pensa o que quiser. Eu sou assim. O que eu posso fazer? Então por isso que eu concordo um pouco com a filosofia, porque tem muita coisa de mim, assim, que eu penso, que eu já há muito tempo defendo, faço apologia disso nessa filosofia. Alguém está falando, tem gente que vai abrir igreja no YouTube. Se eu penso em abrir igreja. Não penso em abrir igreja. Por que eu não penso em abrir igreja? Porque eu vou fazer mais do mesmo. Talvez tudo que eu estou combatendo aqui no YouTube eu faça. E para não cometer esse erro, para não incorrer nesse erro, eu não vou abrir igreja. E quais seriam os erros que eu ia cometer? O erro de começar a pregar certinho, começar no espírito e acabar na carne. Depois, quando eu ficasse bem de vida, eu de repartir o dinheiro, provavelmente eu não ia repartir. Se eu tivesse filhos, ia passar a igreja para os meus filhos. Então, para mim não incorrer nesses erros, como muitos incorreram no passado, criticavam todo mundo e não criticavam os seus filhos errados, deixaram herança para os seus filhos, deixaram seus filhos no poder, filhos que não condiziam com aquilo que o líder pregava, que o pai pregava. Eu não vou abrir ministério. Eu já fui convidado, não é de agora do YouTube. Quando eu saí da IPDA, eu já tive esse despertamento. Eu já falava com um primo meu que também era da IPDA, que pregou na África, que conheceu o missionário, que esteve na mesa do missionário. E ele dizia, Bruno, vamos abrir uma igreja. Eu disse, não estou afim. Na época, realmente, eu estava até afastado do Evangelho. Eu digo que eu estava. Depois é que o Senhor me começou a colocar dentro do Evangelho novamente. Então, eu não queria. Naquela época, isso em 2010, 10 anos atrás. Imagina agora, quanto mais eu começo a conhecer da palavra, mais me alimentar dela e ter estudo, eu deste lado. Eu acho que já está de bom tamanho esse ministério, entre aspas, que eu tenho aqui no YouTube, pregar. Inclusive eu tenho 2 vídeos explicando isso. Um vídeo chamado Comunidade Abordagem Cristã e outra Igreja Pentecostal Abordagem Cristã. Vocês podem procurar, está aí no YouTube. Porque a abordagem cristã, o meu primeiro canal no YouTube foi intitulado Abordagem Cristã, e eu tinha na época uma ideia de construir um partido com esse nome, para ajudar os pobres. Por isso apoiei Daciolo, achei que poderia dar, falei com ele para abrir esse partido, ele disse que não dava, era meio complicado, ele também já tinha praticamente a sua turma, que eram os bombeiros, tá? Então ficou assim, eu mudei depois o canal, agora o canal lá se chama Bruno G Oficial, lá eu falo de variedades, e trouxe esse nome, Abordagem Cristã, que veio na minha mente na época de 2017, para cá, porque se você for analisar, abaixo tem do nome Pregador Bruno G, tem um logo, vamos dizer assim, um folder que diz assim, Comunidade Abordagem Cristã. A priori é colocar pentecostal, mas quando eu comecei a estudar o pentecostalismo, já vi que o pentecostalismo
tem bastante erros, tem falhas. Então, para mim não atrelar o meu nome, o meu ministério a essas loucuras pentecostais e neopentecostais, eu tirei pentecostal. E achei interessante a palavra comunidade, porque a gente vive em comunidade. E nós estamos em comum acordo na palavra, nós devemos estar em comum acordo na palavra. E a igreja primitiva vivia em comunidade. E ambos eram unânimes em tudo, concordavam em tudo, eram comum em tudo. Não é comunismo, é comunidade. Procure o que significa comunidade. É cada um vivendo para o outro. É aquilo que Jesus mandou nós fazer, amar o próximo a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Então está lá, comunidade, abordagem cristã, que eu acho que é o nome mais certo. Porque esse pentecostal está muito complicado. E lá eu explico, dizendo tudo isso, porque eu não estou a fim de abrir ministério. O máximo é esse trabalho aqui, que não me dá lucro. Por isso que eu estou nos outros canais trabalhando com outras coisas para ver se eu tenho lucro. Não sou de pedir dinheiro. Tenho aí as contas, não ganho nada, nunca ganhei nada de conta de ninguém aqui nesse canal. No outro eu ganhei, mas com outra temática. Não ganhei nada. Volta e meia vem gente aí dizer: ah, você está ganhando, você é um avarento, você não sei o que, não sei o que. Está aí simplesmente por estar. Não fico pedindo nos vídeos. Não tenho interesse em abrir ministério. Tá? Então, eu sou uma pessoa que sou desapegada a tudo isso. E eu entendo que se você começar a fazer aquilo que o sistema quer, você vai ficar rico. Você vai abrir uma igreja, começa pequenininho, depois começa a crescer, os olhos começam a crescer, os filhos crescem e aí querem mandar nos pais, os netos, acabou-se. Vai virar o mesmo inferno que Deus é amor, o mesmo inferno que Gideões missionários, que os filhos e netos mandam em tudo. Lá nos Gideões ainda tem a convenção que manda tudo. Então acabou-se. Porque na realidade, legalmente, quando eu abro uma igreja, eu sou proprietário da igreja. Não tem essa de dizer que a igreja é do Senhor. Não é do Senhor. A igreja, quando ela é fundada, de acordo com a legislação brasileira, ela é do proprietário que fundou. Por exemplo, a IPDA é do Davi Miranda. Agora é da família Miranda. Deixou a herança para eles, deixou a IPDA para eles. E assim todas as igrejas. Então, é uma coisa que muitos não sabem disso. E que a gente foi doutrinado errado. E depois, quando eu estudei direito, eu entendi tudo isso. Por isso que a pessoa tem que estudar para entender. A igreja que o Senhor formou é a igreja primitiva, que não está presa a denominações, a igrejas CNPJadas, a empresas. A igreja que o Senhor formou é eu, você, que é o templo do Espírito Santo. Não é essas... Eu queria até dizer uma palavra, mas não vou dizer. Vocês entendem? Essas aí. Não é. Isso aí é proprietário de homem. É proprietário de homem. Propriedade de homem. De mulher. Então, se eu for abrir uma igreja, a igreja é minha. Eu não sou detentor de nada. Quem é detentor é Jesus. Então, eu vou ser mais um empresário da fé. O irmão ali falou sobre esse aí do canal Bíblia em Foco. Eu não cito o nome dele aqui, mas eu já critiquei ele nessa parte. Porque o que ele fez aqui no YouTube? Ele criticou todas as igrejas, agora vai abrir uma igreja. Para quê? Para viver do Evangelho. Ah, mas ele é santo. Eu duvido, lanço o desafio para ele. Quando o teu ministério crescer, se você realmente... É isso que é o grande erro. Se você realmente vai deixar a igreja nas mãos das pessoas que te ajudaram, ou vai deixar nas mãos dos teus filhos ou dos teus netos. Se você deixar na mão dos teus filhos e teus netos, você fez mais do mesmo do que Davi Miranda, do que qualquer um outro aí, e você foi hipócrita, tá? E eu falei inclusive isso para o Johnny Mange, e o irmão lá que trabalha para a igreja do Johnny Mange, o obreiro lá. Eu disse: vocês têm alguma coisa prevista no estatuto para quando o Johnny Mange falecer, ou Johnny Mange sair da própria IFAP,
vocês fazerem uma reunião e escolher dos irmãos que fundaram a igreja, um para ficar como líder, porque é o certo. Quem que era para estar comandando a IPDA eram aqueles que estavam desde o início da obra, mas colocaram a família. Eu perguntei para eles. Agora, vocês fazem isso, meus caros, não estão no Evangelho, são hipócritas. Se eles deixam os familiares meter o bedelho, dar um pio dentro da igreja, eles não estão servindo a Deus. Porque Jesus disse, aquele que não deixar a família não é digno dele. E deixar a família não é desamparar na questão socioeconômica, sem ajudar. É deixar, quando eles querem o erro, a gente fica no lugar correto. Então esse é o motivo, e tantos outros motivos, que eu não abro a igreja. Podia abrir, tem capacidade para tal. Podia pedir ajuda, porque tem que pagar os gastos para abrir uma instituição, apesar do próprio Bolsonaro agora facilitar com a posição legal que ele fez, que de pontos de pregação não é cobrado, muitas taxas, não é exigido aparar nada. Então, um ponto de pregação é muito fácil de abrir. Aí depois, para regularizar a igreja, também está sendo fácil. No entanto, eu não quero, sinceramente, que eu vou ser o mesmo corrupto. Ah, não, vai ser diferente. Não sei. Não sei. Por exemplo, estou falando do Áquil. O Áquil, ele combatia também as igrejas avarentas. Combateu até o Mário Persona. Depois ele se redimiu. Mário Persona tem um canal. Porque o Mário Persona, ele não cobra nada do que ele faz. As mensagens dele é toda gratuita, ele disponibiliza para todos. A única coisa que ele cobra é as palestras que ele dá, mas não tem nada a ver com o evangelho, é o trabalho dele secular. Tá? Nas empresas. Então é um exemplo. Tem algumas coisas que eu discordo do Mário Persona, mas no fundo ele está bem próximo do evangelho. Nem propaganda nos vídeos dele tem, ele tirou as propagandas do YouTube. Eu admiro isso, porque o canal dele é grande, poderia estar ganhando dinheiro muito do YouTube. Eu já não posso fazer isso porque eu não tenho como viver de palestra. Se eu conseguisse ser um palestrante, alguma coisa tivesse agenda, eu poderia também tirar as propagandas do YouTube. Eu sei que tem propagandas do YouTube que são cristãs, mas também tem aquelas que não são. Mas no momento eu não posso. Então a gente vai admirando as pessoas por algumas coisas que elas vão fazendo. O Mário Persona, por exemplo, ele cuida de uma criança que é praticamente paralítica. Criança não, já é adulto, né? Pegou essa criança, adotou essa criança. E ele é separado, tem outra barreira também na vida dele. Não casou com ninguém. Não sei como é que é a crença dele, ele não combate, ele não diz que o novo casamento seria pecado, mas ele propriamente não quis casar novamente. Então são pessoas que eu admiro. O Mário Persona eu admiro muito mesmo. Agora, referente ao Eco, o Eco está cobrando aí, que eu vi, pelo menos que eu vi, ele cobra as palestras que ele dá, da filosofia. Eu sei que tudo tem um gasto. Não sou contrário a pessoa pedir, perdão, principalmente quando é para obra, porque o obreiro é digno do seu salário. O que eu sou contrário é a pessoa ficar rica em nome de Deus ou da religião. Comprar carrões, deixar mansões, deixar tudo isso. Então, eu não sei, eu vou lutar. Se eu abrisse o ministério, eu ia lutar para não incorrer nesses pecados, de deixar herança, de colocar membro da minha família na igreja. Mas eu, depois, não sei. Vai que eu fico velho, que eu fico até 80, 90 anos e não consigo mais discernir as coisas. Os meus filhos, se eu tiver, pode controlar tudo. E aí? Eu não acho justo isso. E principalmente que aqueles que contribuíram para a obra, eles acreditaram naquilo que eu pregava. Não foram meus filhos.
não foram os meus netos. Eles têm que ter o devido valor. E a Bíblia diz: dá honra a quem tem honra. Eles têm que ter a minha honra. Outra coisa, se eles dão dízimo às ofertas, eles têm que usufruir do dízimo das ofertas que eles dão. Como acontecia na igreja primitiva, a questão da própria comunidade, como eu disse. Ok? Deixa eu ver aqui a mensagem. Santos Borges, hoje não tem o Ministério Bíblico, está difícil. O Mário Persona falou sobre isso recentemente em um áudio. Não temos uma igreja 100% bíblica no mundo, nós não temos. E principalmente nessa questão das finanças que eles fazem errado. Não conheço o Mário Persona pessoalmente, só sei que é do interior de São Paulo. Gostaria de conhecer. Mas admiro o canal dele, sou inscrito no canal dele. O que você acha da escola X do professor Aco? Pô, eu já estava falando aí, a live é sobre isso, eu falei no início, mas vou repetir. Eu acho que 50%, 60% que ele fala é correto. Tem alguns exageros que eu não sou muito favorável, mas tem muita coisa que eu sou favorável. Questão de dízimo, questão de revelação e profecia que não existe, e por aí em diante. Alguém perguntou se eu estou congregando. Eu não congrego. Aliás, teve uma pessoa que perguntou para mim que estava cansada de revelação e profecias, que não aguentava mais. E ela disse para mim: o que eu faço, Bruno? Me indica para mim uma igreja. Eu disse: querida, como é que eu vou te indicar uma igreja? Você é a igreja. Você é. O local pouco importa. Uma pessoa assim. Mas eu vou ter que me ausentar um pouquinho agora. Tá, eu já vou. Só um momento. Só para encerrar aqui. Então, essa pessoa, ela disse que tinha que congregar. Eu disse: olha, você pode congregar com aqueles que você conhece, que são de Deus, não necessariamente dentro de uma instituição religiosa, tá? Então, meus caros, a igreja somos nós. É só orar, fazer a nossa parte e pronto, ok? Eu vou encerrar, meus caros, eu tenho que sair agora. Aqui onde eu estou também está um calorão, já deu até uma tontura em mim agora, por conta do calor. Até estou me chamando agora. Depois eu continuo essa conversa no outra live, tá? Abraço e até a próxima.